Olá! Vamos direto ao ponto e falar de um conceito que parece simples, mas no fundo tem muito mais coisa envolvida. A string. A gente vai entender como ela funciona lá no nível mais baixo possível. Pois é, a gente usa strings o tempo todo. Mas o que é uma string de verdade? Vamos começar com essa pergunta, porque ela nos leva direto ao coração de como os computadores realmente enxergam o texto que a gente digita. Olha, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para o computador, a ideia de string é meio que uma ilusão. É uma convenção, um truque que nós humanos criamos para facilitar nossa vida. É que lá no nível do processador não existe letra, não existe palavra, muito menos uma frase. Para ele, tudo, absolutamente tudo que está na memória, seja o código de um programa ou um simples olá, são apenas números. Uma longa, longa sequência de números. Então, como é que o texto que a gente digita vira esses números que a máquina consegue entender? Bom, aí que entra em cena um padrão de codificação. A solução para isso é um padrão chamado ASCII. Pensa nele como um grande dicionário que traduz cada caractere para um número único. Por exemplo, a palavra hello. Para a máquina, isso na verdade é a sequência de números, 72 para o H, 101 para o E e por aí vai. O ASCII é basicamente a pedra de roseta da computação. É o que permite que o computador olhe para um monte de bytes e consiga interpretar aquilo como texto. Certo, beleza. Então o nosso texto virou uma sequência de números. Mas como é que o computador sabe onde essa sequência termina dentro da memória? Linguagens como C e Assembly, que são a base de quase tudo que a gente usa hoje, criaram uma regra muito simples. O texto, como o cat, por exemplo, é convertido para os seus números ASCII e vai para a memória. E para marcar o fim, um byte especial, com o valor 0, é colocado logo depois. É o famoso terminador nulo. E aqui tem um detalhe crucial. Esse 0 no final não é o caractere 0, tá? É o valor numérico 0. É um sinal invisível, um caractere que nem aparece na tela e que só tem um trabalho: dizer para o programa: opa, a string acabou, pare de ler aqui. E é isso. Essa é a anatomia de uma string em baixo nível. Uma ideia que parece boba, né? Mas as implicações disso, principalmente para desempenho e segurança, são gigantescas. A gente já vai ver o porquê. Aqui dá para ver bem a diferença. De um lado, tem um jeito de guardar a string, onde o tamanho dela, tipo o número 3 ali, vem junto. É rápido, o programa sabe o tamanho na hora. Do outro lado, tem o nosso método, com um terminador nulo. A grande desvantagem? O programa não tem ideia do tamanho. Toda santa vez que precisar saber, vai ter que contar caractere por caractere. Certo, então vamos ver essa ideia em ação. Como um programa faz para calcular o comprimento de uma string se essa informação não está guardada em lugar nenhum? Esse é um problema clássico, e a solução dele mostra direitinho como funciona toda essa lógica de processar strings que são terminadas por nulo. A lógica é bem pé no chão, na verdade. O programa cria um contador, começando do 0. Aí ele vai olhando caractere por caractere. Se o caractere que ele está vendo não for aquele byte 0, ele aumenta o contador em 1 e vai para o próximo. Simples assim. Quando ele finalmente acha o byte 0, pronto. O loop para e o número que está no contador é o tamanho da string. E em Assembly, a coisa fica assim, bem crua. O ponto principal é aquela instrução CMP, que significa compare. Ela basicamente pergunta: o byte que eu estou olhando agora é 0? Se for, ele pula para o final. Se não, incrementa o contador e volta para o começo do loop. É literalmente uma caça ao byte nulo. E entender esse detalhe de baixo nível tem consequências muito, muito reais. Não é só curiosidade. No fim das contas, é tudo uma questão de equilíbrio. Usar o terminador nulo é simples, economiza um tiquinho de memória, mas, por outro lado, o desempenho sofre, porque o programa tem que ficar contando toda hora. E o ponto mais crítico de todos, a segurança. Todo o sistema depende daquele único byte 0 estar ali, no lugar certo. Isso nos leva a uma reflexão final, que é até um pouco provocadora. A resposta é nada. Não tem nada que impeça. E é aí que mora o perigo, onde a verdadeira história começa. Se por algum motivo aquele terminador nulo não estiver lá, ou for sobrescrito por engano, um programa pode continuar lendo a memória sem parar, acessando dados que não deveria. Essa é a causa raiz de inúmeras falhas de segurança catastróficas. Entender a string nesse nível fundamental é o primeiro passo para entender não só como os programas funcionam, mas principalmente como eles falham.